Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora, pelo horário de Brasília, são 14 horas e 16 minutos pontualmente. E a partir de agora, você confere as principais notícias do Brasil e do mundo. E vamos começar falando de economia. A cada 4 vagas que foram criadas no mercado de trabalho este ano, 3 acabaram sendo ocupadas por quem tem ensino médio ou superior. O mercado de trabalho está buscando pessoas mais qualificadas. Das novas vagas de emprego abertas em janeiro e fevereiro de 2022, 77,5% ficaram com pessoas que concluíram o ensino médio ou o superior. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a maioria das vagas ficou com quem terminou o ensino médio. No total, 279.578 pessoas do grupo foram empregadas. No nível superior completo, o saldo foi de 90.068 contratados. Os analfabetos são os menos incluídos no mercado de trabalho, com apenas 405 novos postos. O saldo de contratações nos 2 primeiros meses do ano é positivo, com quase 479 mil pessoas empregadas. O número foi impulsionado principalmente pela indústria, que abriu cerca de 152 mil postos de serviço. A maioria das vagas da área ficou com os homens. E a área que mais empregou mão de obra feminina foi a de técnicos de nível médio. Olha aí, a China voltou a registrar recordes de contágio por Covid-19. Mais de 20 mil novas infecções foram registradas, informadas nesta quarta-feira, o maior balanço diário desde o início da pandemia. A Comissão Nacional de Saúde informou 20.472 novos contágios em 24 horas, o que supera os números do primeiro surto da pandemia detectado há 2 anos na cidade de Wuhan. Ao contrário do que aconteceu em 2020, a maioria dos casos é de pacientes assintomáticos e as autoridades não informaram nenhuma morte provocada pela Covid-19 neste último boletim. Desde que conseguiu conter o primeiro foco, a China aplica uma estratégia de tolerância zero com a doença, que inclui confinamentos direcionados, testes em larga escala e severas restrições às viagens internacionais. Mas desde março, os casos não param de aumentar e alcançaram milhares por dia nas últimas semanas devido à presença no país da variante contagiosa Omicron. Mais de 80% das novas infecções do país foram registradas em Xangai, cidade mais populosa e de maior poder econômico da China. A metrópole de 25 milhões de habitantes entrou em um confinamento por fases na semana passada, que provocou cenas de pânico nos supermercados e testes em larga escala em algumas zonas residenciais. O surto de Covid afeta a economia e analistas já reduziram as previsões de crescimento do país devido ao fechamento de fábricas e ao confinamento de milhões de consumidores. E o primeiro-ministro Boris Johnson reagiu às mortes de civis em Bucha, que foram atribuídas ao exército russo. Ele afirmou que elas não parecem estar longe de um genocídio. O governo britânico evita usar o termo genocídio, já que se trata de uma classificação a ser determinada primeiro pela justiça. Mas nesta quarta-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson não deixou de mencionar a possibilidade desse tipo de tragédia ter ocorrido em Bucha, na Ucrânia. I think it's a great credit to the German Chancellor and other European leaders that they've been able to. Acho que foi muito importante que o chanceler alemão e outros líderes europeus terem sido capazes de agir tão rápido nas sanções à Rússia. Vendo o que o presidente Vladimir Putin fez na Ucrânia, o que não me parece longe de um genocídio, não é de admirar outras respostas dos governos. E não tenho dúvidas de que a comunidade internacional, a Grã-Bretanha na linha de frente, estará se movendo novamente em sincronia para impor mais sanções e mais penalidades ao regime de Vladimir Putin. Will be moving again in lockstep to impose more sanctions and more penalties on Vladimir Putin's regime. As possíveis novas sanções são uma reação à descoberta, no último fim de semana, de dezenas de corpos civis em Bucha, às portas de Kiev, após a saída das tropas russas. Na segunda-feira, o presidente americano Joe Biden disse que desejava ver um julgamento por crimes de guerra, mas considerou que, em princípio, não se tratava de genocídio. A ONU descreve genocídio como um crime cometido com a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. A rede social Twitter nomeou Elon Musk para seu conselho de administração. O mercado reagiu bem à notícia e as ações voltaram a subir. Dono da Tesla e da SpaceX e considerado o homem mais rico do mundo, Musk anunciou na segunda-feira a aquisição de 73,5 milhões de ações do Twitter, que equivalem a 9,2% do total.
As ações da companhia tiveram uma forte valorização de 27% em Nova York. O investimento do magnata na empresa alimentou as especulações sobre a aquisição do microblog, que é influente nos mundos político e midiático, mas cujo crescimento lucrativo se mostrou muitas vezes ilusório. Musk disse que estava ansioso para trabalhar com o conselho de administração para fazer melhorias significativas no Twitter nos próximos meses. O mercado gostou da notícia e as ações fecharam em alta de quase 3% nesta terça-feira. Elon Musk vai permanecer no conselho de administração do Twitter até a reunião anual de acionistas da companhia em 2024 e prometeu não incrementar sua participação em mais de 14,9% nesse período, de acordo com documentos oficiais apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. E abril é um mês de prevenção e combate à cegueira, conhecido também como abril marrom. Milhões de brasileiros têm algum distúrbio de visão, mas a boa notícia é que a maioria tem tratamento. O sintoma era só a visão um pouco embaçada. Comecei a enxergar como se fosse uma nuvenzinha preta, cobrindo parte do olho. Para quem usa lente de contato, é semelhante a estar com uma lente de contato mal colocada no olho. Mas a Carla já estava acostumada. Tem distúrbio de visão desde os 12 anos de idade. Então refletiu. Não lacrimejava, não estava arranhando, não tinha nenhuma secreção, não coçava. Então você fala, vou passar um colírio e tá tudo certo. Sorte que, ao contrário dela, o marido se preocupou com o sinal e a convenceu a procurar a doutora Patrícia. O diagnóstico foi bem rápido. Descolamento de retina. O descolamento de retina é uma urgência na oftalmologia, por isso que a cirurgia tem que ser feita o mais rápido possível. Quanto mais tempo a retina passa descolada, pior é o prognóstico, ou seja, quanto o paciente vai enxergar depois. O problema é mais sério do que se imagina e pode levar à perda total de visão. Mas a Carla buscou ajuda a tempo. E naquele mesmo dia eu operei. E graças a Deus, ela salvou a minha vista. Ela conseguiu que a cirurgia permitiu que eu enxergasse muito melhor do que antes. E são várias as doenças que resultam em cegueira. O glaucoma, que infelizmente, se a gente descobre numa fase muito avançada, é uma causa de cegueira irreversível, por isso que é importante o diagnóstico precoce, e o glaucoma em fases iniciais ele não causa sintomas. O diabetes é uma causa de cegueira muito importante em população ativa, economicamente ativa, população mais jovem, também pode levar à cegueira se a gente não tiver um diagnóstico precoce e um controle correto do diabetes, porque ele também afeta a retina. Ele leva a um quadro de retinopatia diabética, um edema macular, um inchaço na retina, degeneração macular relacionada à idade. É uma doença que acomete uma população mais idosa, que também vai levar a uma degeneração do tecido do fundo do olho da retina. E ainda tem a catarata. A catarata é essa lente que a gente tem, que é o cristalino, que é responsável por focalizar os raios de luz na retina. Essa lente ela vai ficando mais opaca, mais opacificada. Quando a gente faz a cirurgia de descolamento de retina, a gente acaba mexendo na câmara posterior. Nessa retirada do vítreo, quando a gente cola a retina, a gente coloca um substituto, isso tudo vai induzir a formação de uma catarata secundária. Então, por isso que os pacientes que apresentam descolamento de retina, são submetidos à cirurgia, uma vitrectomia, eles vão evoluir com uma catarata precoce, que também precisa ser corrigida. A Carla corrigiu e, mais uma vez, fugiu das estatísticas da perda total de visão no país. Depois dessa cirurgia da catarata, enxergo muito bem. Cerca de 50 milhões de brasileiros têm algum tipo de distúrbio visual, segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Desses, 6,5 milhões têm muito problema para enxergar ou então não têm visão nenhuma. Mas a Organização Mundial da Saúde estima que entre 60% e 80% dos casos de cegueira poderiam ter sido tratados ou prevenidos. A oftalmologista ressalta que a saúde geral está diretamente ligada à saúde ocular. Por isso, segundo a doutora, além de proteger os olhos com óculos de sol, uso de lágrimas artificiais e manter uma limpeza adequada da região, é importante dormir bem, ter uma boa alimentação e, por que não, manter uma rotina de exercícios. E ter uma vida mais saudável significa também visitar o oftalmologista no mínimo uma vez ao ano.
A gente deve ir no oftalmo, na verdade, desde que a gente nasce, né? É aquele médico que desde que você nasceu, no teste do olhinho, para detectar qualquer infecção intraútero que a criança pode ter tido, pode gerar um problema na visão, acompanhar em toda a infância, até para evitar um olho preguiçoso, uma ambliopia que pode ser corrigido com tampão, com óculos na infância e que na idade adulta não é possível, acompanhar durante toda a fase adulta e principalmente quando idoso, quando aparece a maior parte dos problemas visuais. É isso aí. Por enquanto é só. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde e continue ligado em nossa programação.